Nós vamos falar sobre a profecia, que é a palavra que Deus dá para cada um de nós. E é interessante que a fé que você tem, a fé que eu tenho, a nossa fé, é o sinal de Deus em nós, dentro de nós. As pessoas reclamam quando vêm as misérias, quando vêm as mazelas, os problemas, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não conhecem a profecia. Jesus disse com clareza: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito na vida das pessoas. Ele tem matado, ele tem roubado, ele tem destruído as pessoas. E o que as pessoas fazem? Por falta de conhecimento da profecia, da palavra de Deus, então as pessoas falam: a minha vida é um inferno, eu não tenho sorte na vida, é a minha cruz, é o meu karma, é uma penitência que eu estou passando, um problema que eu estou pagando, enfim, N problemas, N razões para explicar os seus fracassos, para explicar uma coisa inexplicável se não for por meio da palavra de Deus. As mazelas, os problemas que você tem, os problemas que nós temos, não foram Deus que criou, não foi Deus quem criou. Os problemas que nós enfrentamos, ele não tem nada com isso. Jesus fala claramente, abra aí a sua Bíblia, em João capítulo 10 e versículo 10. Essa é a maior profecia, quer dizer, a profecia mais clara que a Bíblia tem para nós. E quem falou isso? Quem falou isso foi o próprio Deus, Jesus. Então, leia aí, João 10, capítulo 10 e versículo 10. Diz assim: o ladrão, referindo-se a quem? O diabo, Satanás. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então tudo que você vê no noticiário de caos, de destruição, de miséria, de fome, de doenças, de desastres, enfim, tudo que você tem conhecimento do que é mal, do que é perverso, do que é nocivo, do que é incompreensível, vem do diabo. Está aqui Jesus falando. O ladrão, referindo-se a Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele coloca a profecia, a palavra dele, a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a profecia para você. É a profecia para mim, é a profecia para todos nós. Vida e vida com abundância. Agora, precisa saber o seguinte: entre você ter fé na profecia, na promessa de Deus,
e tomar posse dela, há um caminho que você tem que seguir, que nós temos que seguir. A exemplo do povo de Israel. Quando você lê o Velho Testamento e vê os exemplos maravilhosos de fé, de milagres, tudo que o povo de Israel passou é um reflexo do que acontece hoje, é o espelho dos dias atuais. Os filhos de Israel eram escravos no Egito. Escravos. Você viu lá o filme, ou a série de José no Egito, e viu quando Jacó desceu ao Egito com seus familiares porque havia fome. Lembra disso? Então, e lá o povo de Israel, eram 70 pessoas, eles se multiplicaram. Aquela família de Jacó se multiplicou, transformou-se em 3 milhões de pessoas ao longo de 400 anos. Então os egípcios, com medo do povo, dos filhos de Israel, começaram a matar as suas crianças, os meninos, para que eles não gerassem mais filhos e não se tornassem mais poderosos, e começaram a escravizá-los. Então Deus, com mão forte, tirou esse povo da escravidão e o levou para a terra prometida, e o transferiu para a terra prometida. Quer dizer, houve um caminho, a travessia do deserto. Primeiro ele saiu do Egito, e em seguida, primeiro obstáculo que ele teve que passar foi o quê? O Mar Vermelho. Mar Vermelho. Quer dizer, foi Deus quem tirou o povo, foi através de Moisés, guiou o povo pelo caminho do deserto, atravessou o Mar Vermelho até chegar à terra prometida. É claro que nessa travessia, esses 3 milhões de pessoas, quando saíram do Egito, eles tiveram que enfrentar o Mar Vermelho, da mesma forma como os filhos deles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Que da mesma forma você tem que atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão simboliza a morte do seu velho homem, da sua velha natureza, a sua natureza pecaminosa, a natureza que vem de Adão e Eva, a natureza má, corrupta, que todos nós recebemos ao nascer. Toda pessoa, toda criança nasce com a natureza adâmica, a natureza corrupta. Então, o batismo nas águas é para sepultar a velha natureza, sepultar o egoísmo, sepultar o pecado, sepultar aquele desejo maligno que o ser humano tem por natureza. Então Israel teve que passar pelo Mar Morto. Deus deu ordens e um vento veio e separou as águas do Mar Vermelho. E o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Qual era a outra solução? Não tinha outra solução. Só tinha uma solução. Israel não podia voltar atrás, porque os filhos de Israel, o faraó e o seu exército se arrependeram de deixá-los sair e queriam matá-los. Eles não podiam correr nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, por conta de 3 milhões de pessoas, imagine velhos, crianças, pessoas, mulheres grávidas, enfim, as situações difíceis. Então,
Moisés orou: ó Deus, o que eu faço? Ele orou. E Deus falou: pare de orar, Moisés. Toma o cajado que eu te dei e toque nas águas e elas vão se abrir. Esse cajado você tem aí dentro de você, que é a fé. Deus nos deu a fé. Para que essa fé? Essa fé é para acreditar nas profecias. Essa fé é para ser agida, é para ser trabalhada, é para ser operacionalizada, é para ser exercitada. Não é Deus que vai fazer isso por mim, sou eu. Você tem que fazer por si. Você tem que fazer por si. Não fique esperando que alguém venha fazer por você. É você que tem que fazer por você. Então, Deus falou para Moisés: fira as águas do Mar Vermelho. Quando Moisés obedeceu, ele enviou um vento, Deus enviou um vento que separou as águas. E o povo passou a pé enxuto. As águas obedeceram à voz de Deus. Da mesma forma como Moisés obedeceu à voz de Deus. Quando o povo de Israel atravessou o mar, então Moisés abaixou o cajado e novamente as águas obedeceram à voz de Deus e mataram todos os egípcios, os soldados egípcios. Então ali ficou caracterizada a libertação total dos egípcios, ou do povo de Israel. Mas o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, e agora? Estava livre do jugo egípcio. Estava livre. Agora era um povo livre. Um povo que precisava ser educado, um povo que precisava de leis, de orientações, porque enquanto não havia lei, não havia ordem, não havia nação. Então Deus o levou para o Sinai. Lá no Sinai, Deus deu a palavra. Com essa palavra, os 10 mandamentos, Deus deu os 10 mandamentos e mais orientações. Com essa palavra, então, aqui, os filhos de Israel deixaram de ser filhos de Israel para se tornarem uma nação. Não existe nação sem ordem, sem disciplina, sem justiça, sem lei. Os filhos de Israel não tinham lei, mas agora, no Sinai, eles recebem a lei e se tornam uma nação. Já deixaram de ser filhos de Israel. Mas esses filhos de Israel, mesmo com a palavra, com a profecia de Deus, mesmo com a profecia de Deus, qual foi o pecado deles? Mesmo tendo visto os milagres, as maravilhas de Deus, esse povo se rebelou contra Moisés. Esse povo se tornou incrédulo. Ele não acreditou nas promessas de Deus. Esse foi o pecado dele. Então o que fez Deus? Porque esse povo se tornou incrédulo, então Deus os fez ficar andando, rodando no deserto 40 anos, que é uma geração, até que eles morressem. E uma nova geração, quer dizer, os filhos dele, nascessem e viessem a obedecer à voz de Deus. A voz de Deus é a profecia. A voz de Deus é a palavra dele. Se você coloca a profecia ou a palavra de Deus em prática,
você vai conquistar. Você vai conquistar aquilo que você quiser, porque é o que está escrito, está determinado, é a profecia. E quando os filhos dos filhos de Israel estavam na liderança de Josué, então Deus mostrou a terra santa, a terra prometida, e disse para eles: olha, essa é a terra que eu dei para vocês, já dei para vocês, mas não significa que eles iam entrar lá tocando violino, oh que aleluia, graças a Deus, Deus nos deu essa terra, vamos tomar posse dela, ou melhor, vamos possuí-la de graça. Não, eles tiveram que lutar dia após dia após dia, que é a sua, a minha, a nossa obrigação. Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida, e vida com abundância. Eu vou dizer para vocês, mais de 8 anos na igreja, batizado com o Espírito Santo, eu não vi vida abundante coisa nenhuma. Eu não vi vida abundante, não aconteceu vida abundante. Nós, quando casamos apertados, vivemos durante um tempo apertados, até que um dia eu dei o grito de independência. Eu provei a palavra, eu falei: Senhor, se isso aqui é verdade, só me desculpa, eu não estou vendo isso se cumprir na minha vida. Como que eu vou saber se a tua palavra, se a profecia é verdadeira? Como que eu vou saber? Ou isso é feito pelo homem, ou isso é feito por ti. Se o Senhor foi quem falou, então eu quero ver essa mudança na minha vida. Eu apelei para o raciocínio, para a razão, para a inteligência. Eu não apelei para os anos que tinha de igreja, ou para as emoções que eu tinha sentido, chorado na presença de Deus. A minha prática de fé não estava funcionando, aquela prática de louvar a Jesus, mesmo na hora da miséria, da fome, da necessidade. Não passei fome, graças a Deus, mas chegamos perto. Ora, minha amiga, meu amigo, o que eu quero passar para vocês é a profecia e uma experiência. Se você não agir a sua fé, não vai funcionar. Eu creio assim, e é isso que eu quero que você tenha consciência. Eu quero que você coloque o seu nome aqui. Você tem que ter na sua mente o seguinte: se você faz aliança com Jesus, se você entrega a sua vida para Ele, se você vive a sua vida de acordo com Ele, vive a vida legal, se você está certo, se você faz o que é certo, você vive de acordo com a sua palavra, então, meu amigo, minha amiga, você não precisa de sorte, você não precisa de amigos, você não precisa de ter colegas, você só precisa manter essa fé. Deus é contigo, Deus é contigo. Pode ter certeza, se não aconteceu coisas grandes hoje, amanhã vai acontecer. E se não acontecer amanhã, vai acontecer a semana que vem. Se não acontecer a semana que vem, vai acontecer o mês que vem. Mas você pode ter certeza, você não vai morrer sem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Essa é a minha fé.